Olá, queridos, boa noite. Eu te convido nessa noite a tratar de um tema muito interessante e muito comum também, falar sobre medo. Quem nunca sentiu medo? Eu já senti, provavelmente você também. O medo é um sentimento comum. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós nos sentimos em perigo, esse sentimento, ele nos acompanha aí durante a nossa vida. Nós não precisamos nos sentir culpados por sentir medo. Mas nessa noite eu não quero falar desse medo normal. Eu quero falar de um medo que pode afetar a minha e a sua vida. É o medo quando é sentido de forma, patológica. É aquele medo que nos faz paralisar. Nós estamos vivendo num momento de pandemia que é propício ao medo. Nós temos medo de sair de casa, nós temos medo muitas das vezes de parar para conversar com alguém, nós temos medo de trabalhar, temos medo de ir à padaria, ao mercado, andamos na rua, sob constante ameaça. Esse tipo de medo, esse momento que nós estamos vivendo, é propício para o medo patológico. É aquele medo que vai paralisar a nossa vida. É aquele medo que vai afetar o nosso emocional, que pode nos adoecer. Olha, se eu parar para pensar quantas oportunidades, muitas das vezes nós perdemos por um medo que nós criamos. Um medo que muitas das vezes não é existente, mas só de pensar, muitas das vezes já nos causa sofrimento e já nos paralisa. É sobre esse medo que eu quero falar com você. Você conhece um termômetro? Eu vou comparar o medo a um termômetro. O termômetro ele serve para medir a temperatura do nosso corpo. Nós sabemos que o nosso corpo ele tem uma temperatura normal, nós entramos em estado febril e em febre, Quando chega no limite da febre, o nosso corpo ele começa a reagir, porque ele não suporta aquela temperatura. Mesma coisa é o medo. O nosso medo ele pode ser considerado normal até certo ponto. Por exemplo, não vou andar na rua às 4 da manhã, eu tenho medo. É palpável. Porque é um risco à nossa vida, muitas das vezes saímos na rua esse horário. Então é um medo, que faz com que nós venhamos a nos preservar. Agora, quando nós sentimos um medo que não nos deixa caminhar, que não nos deixa seguir, muitas das vezes por ameaças que nem existem, esse medo precisa de atenção. E eu e você, nós precisamos pedir ajuda. O medo, ele pode afetar o nosso emocional, causando pânico, causando transtorno, causando fobias, ansiedade, E pode afetar o nosso corpo. Dependendo do nível do medo e de ansiedade, o nosso corpo ele começa a reagir. Como nós falamos, o corpo fala. E quanto maior a ansiedade, mais ansioso, mais pânico, o nosso corpo ele reage também. Mas eu quero falar com você também de um lado espiritual. A palavra de Deus diz, livro de Salmo 56:3, quando eu sentir medo, Senhor, eu vou recorrer a Ti. Ou seja, existe uma arma poderosa contra o medo na área espiritual, é a fé. Quanto mais fé nós temos, menos medo nós sentimos. Por quê, Patrícia? Porque nós sabemos, que existe um Deus, que pode todas as coisas. Quando nós nos sentimos ameaçados, amedrontados, esse Deus, ele entra com providência. Esse Deus, ele nos guarda. Como diz a palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aquele, que está à sombra do Onipotente, ele sabe que está protegido e menos medo ele tem. Fique atento a esse medo, a esse grau aqui, se está normal, se já precisa, de atenção, ou tenha cuidado. Fique atento, o seu corpo ele responde, o seu emocional ele responde, Você sabe se o medo está te paralisando ou é um medo mesmo comum, natural do dia a dia. Cuide de si. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, pode comentar no vídeo, pode mandar um comentário, uma pergunta, que nós vamos te responder. Que Deus te abençoe e te guarde a cada dia e te sustente. Em nome de Jesus. Amém?